Ana jura nunca mais confiar em um homem, mas quando o impiedoso advogado que arruinou seu pai aparece no velório, oferecendo ajuda, ela mal reconhece o destino se aproximando. Um pacto inesperado, um casamento por dívida, e segredos que podem destruir tudo. O que ela fez depois chocou todos. Antes de começarmos, escreve nos comentários de que cidade estás a assistir. E no final, não te esqueças de avaliar esta história de 0 a 10. Boa visualização. O velório e o advogado à chuva caía fina sobre o cemitério de Lisboa, misturando-se às lágrimas silenciosas de Ana. O guarda-chuva tremia em suas mãos trêmulas. À sua frente, o caixão do pai descia lentamente, engolido pela terra escura. O som das pás batendo no chão parecia o eco do fim. As pessoas se afastavam em silêncio, uma a uma, deixando-a sozinha diante da sepultura. Só o som da chuva e o sopro do vento quebravam o luto. Foi então que ela o viu. Um homem de terno escuro, alto, impecável, se aproximava por entre os túmulos. O rosto sério, o olhar firme e direto. Havia algo nele que destoava de todos os outros presentes. Não parecia vir por respeito, mas por um dever. Ana apertou o guarda-chuva e virou o rosto tentando ignorá-lo. Dona Ana Martins? A voz dele soou firme, grave, com um tom profissional demais para aquele momento. Quem é o senhor? Perguntou sem disfarçar o desconforto. João Oliveira, advogado do seu pai. Ele ergueu ligeiramente o queixo enquanto tirava um envelope do paletó. Ana piscou confusa. Do meu pai? Sim, respondeu ele, entregando-lhe o envelope. Antes de falecer, o Sr. Alberto deixou instruções para que isso fosse entregue a si pessoalmente. Ela segurou o envelope hesitando. Estava pesado, como se contivesse mais do que simples papéis. O que é isto? Perguntou. Melhor ler em casa. Ele a fitou com uma calma estranha, quase fria. Não é um assunto para um cemitério. Ana cruzou os braços. O senhor veio ao velório de um homem que não conhecia, só para me entregar dívidas? Os olhos dele brilharam por um instante. Irritação, talvez. Eu conhecia seu pai melhor do que imagina. Antes que ela pudesse responder, João inclinou levemente a cabeça num gesto de despedida e se afastou, o guarda-chuva preto cortando o nevoeiro. Ela ficou parada, olhando aquele estranho sumir entre as lápides. Só quando percebeu que ainda segurava o envelope com força demais é que respirou fundo. Horas depois, no pequeno apartamento que dividia com a tia, Ana abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita pelo pai e várias folhas de contrato. A caligrafia trêmula de Alberto dizia: Minha filha, se estás a ler isto, é porque já não estou aqui. Há coisas que nunca te contei. Confiei no homem errado. Tudo o que construí, perdi, mas há uma solução. Fala com João Oliveira. Ana leu e releu a frase, como se o nome causasse desconforto físico. João Oliveira. As folhas seguintes traziam carimbos de tribunal e páginas de cláusulas que ela mal conseguia compreender. Débitos, contratos, garantias pessoais, murmurou, folheando tudo com as mãos frias. A quantia final parecia irreal, quase 400.000 euros. O café esfriava sobre a mesa, o som da chuva ainda batendo na janela. Ana se encostou na cadeira, tentando entender como o homem que ela admirava tanto, o pai que trabalhava incansavelmente no restaurante, podia ter escondido uma dívida assim. Na manhã seguinte, Ana apareceu na sede do escritório Oliveira e Couto sem marcação, ainda com a roupa preta do velório. O recepcionista, surpreso, levantou-se ao vê-la. Posso ajudá-la? Vim falar com o Dr. João Oliveira. Sua voz estava firme, mas os dedos apertavam a bolsa com força. O homem hesitou. Tem consulta marcada? Diga-lhe que se trata do caso Martins. O recepcionista fez uma ligação rápida e em menos de um minuto uma secretária elegante veio buscá-la. A sala era ampla, com janelas de vidro que davam para o Tejo. João estava de pé ao lado da mesa,
sem gravata, mas com a mesma expressão fria, da véspera. Dona Ana não esperava vê-la tão cedo. Eu li o que o senhor me entregou. Ela colocou a pasta diante dele. Isto é algum tipo de piada? Receio que não. Ele folheou as páginas calmamente. A empresa do seu pai faliu há meses. Ele usou propriedades pessoais como garantia de empréstimos. O restaurante, a casa da minha mãe, a voz dela falhou. O senhor quer dizer que tudo isso é do banco? Não exatamente. Ele cruzou os braços. Parte pertence à minha empresa. Ana o fitou, incrédula. Sua empresa? O senhor Alberto fez um acordo comigo. Tentei ajudá-lo, mas... Ele fez uma pausa. Foi tarde demais. Ela deu um passo à frente. Tarde demais ou conveniente demais para o senhor? Um silêncio pesado caiu. João observou-a com um olhar difícil de decifrar. Entendo a sua dor, mas não me insulte. O seu pai era um homem íntegro. Só tomou decisões erradas. Decisões erradas ou pessoas erradas ao lado, retrucou, com os olhos marejados. Ele respirou fundo, contendo a resposta. Não estou aqui para discutir o que morreu com ele. Estou aqui para resolver o que ficou. Ana teve vontade de esbofeteá-lo. Em vez disso, pegou a pasta, segurou-a contra o peito e disse em voz baixa: O senhor já resolveu tudo, Dr. Oliveira, incluindo a minha paz. Quando virou as costas para sair, ele a chamou. Ana. Ela parou. Não pense que tudo é o que parece. Há uma forma de recuperar o que perdeu. E por que eu confiaria em si? Perguntou, sem virar. Ele respondeu com calma. Porque o seu pai confiou. Ana saiu da sala com passos rápidos, o coração batendo descompassado. Lá fora, a chuva começava outra vez, como se Lisboa chorasse com ela. Na calçada, as palavras dele ecoavam em sua mente. Há uma forma de recuperar o que perdeu. Ela ergueu o rosto para o céu cinzento e sussurrou sem saber se falava com Deus, com o Pai ou consigo mesma. O que é que ele quer realmente de mim? A dívida e o orgulho. Amanhã amanheceu cinzenta outra vez. Ana acordou com os olhos inchados e a cabeça pesada. A pasta de documentos estava aberta sobre a mesa da sala, como uma ferida que se recusava a fechar. O pequeno apartamento em Alfama parecia mais frio do que nunca. A tia Rosa batia panelas na cozinha, murmurando orações em voz baixa. Desde o velório, quase não conversavam. Filha, tu não comeste nada ontem. A tia encostou-se à porta com o pano de prato nas mãos. Não vais resolver nada de estômago vazio. Ana forçou um sorriso. Não consigo engolir nada. O teu pai não ia gostar de ver-te assim. Ana desviou o olhar. O pai deixou-me dívidas, tia. Centenas de milhares de euros. E um advogado que aparece no funeral com cara de quem já venceu a causa. Rosa se aproximou. O João Oliveira? Conheço esse nome. O pai dele foi sócio do teu pai há muitos anos. A mulher suspirou. O destino tem dessas ironias. Ana endireitou-se na cadeira. Então é pessoal. Ele quer tirar o que sobrou para vingar o pai. Talvez o contrário, respondeu a tia, saindo da cozinha. Talvez queira limpar o nome da família dele. Mas Ana já não ouvia. Os papéis diante dela chamavam como uma sentença. No final das contas, tudo o que restava era o restaurante O Solar de Alberto, e até isso estava ameaçado. Ao meio-dia, Ana chegou ao restaurante. O cheiro familiar de tempero e carvão ainda pairava no ar, mas agora o lugar estava vazio, silencioso, como um corpo sem alma. As cadeiras empilhadas, o balcão coberto por pó. Pegou o conjunto de chaves e entrou. A cada passo, lembranças voltavam. O pai rindo com clientes, o som das panelas, a música ao fundo. Apertou os olhos, tentando conter o nó que subia pela garganta. De repente, ouviu uma voz masculina. O lugar continua com boa estrutura. Ela se virou e viu João de pé na entrada, com a gravata afrouxada e um olhar atento. Está a seguir-me agora? Vim vistoriar o imóvel, como representante legal. Ele levantou uma pasta de couro. Preciso avaliar o valor de revenda.
Ana deu uma risada curta, amarga. Claro, o advogado que arruinou meu pai também fica com a herança dele. O seu pai assinou tudo de livre vontade, respondeu João calmo. Eu tentei dissuadi-lo de usar o restaurante como garantia. Ela avançou alguns passos. E por que não contou isso antes? Ele hesitou. Porque não adiantaria mais. Ana passou uma mão nos cabelos, frustrada. O senhor fala como se o destino estivesse nas suas mãos. Não está. Ele pousou a pasta sobre o balcão. Está nas suas. Ela o encarou sem entender. Ele abriu a pasta, retirou alguns papéis. Existe uma alternativa. Uma renegociação. Retórica jurídica para mascarar destruição. É uma proposta, insistiu ele. O tribunal pode permitir que mantenha o restaurante provisoriamente se me autorizar a representá-la na reconciliação da falência. Representar-me? O senhor? A voz dela subiu. Depois de usar o nome do meu pai para justificar tudo isto? João se aproximou com um sorriso leve e perigoso. Exatamente. Ana sentiu o corpo retesar. Sabia que era imprudente permanecer ali com ele. Mas algo na postura dele a desafiava. E por que ajudaria uma mulher que o odeia? Perguntou em tom baixo. Porque seu pai foi o primeiro a acreditar em mim quando ninguém o fazia. João desviou o olhar por um segundo. E por que você merece uma verdade que ele nunca pôde dar? Ana ficou imóvel. A chuva começou a cair novamente lado de fora, como um eco insistente do luto deles. Ele continuou. Assine esta autorização, e eu posso tentar ganhar tempo. Ela pegou o documento, leu rapidamente. Está aqui. Autorização temporária de representação legal. Isso entrega tudo nas suas mãos. Temporariamente. Ele deu um passo à frente. Ou quer ver o restaurante leiloado antes do mês acabar? O silêncio entre eles se estendeu, denso, quase sufocante. Ana fitou as paredes, os utensílios de cozinha herdados do pai, cada um marcado por histórias. Pegou a caneta, mas parou no ar. Eu devia odiá-lo. Pode odiar, mas assine. Ela assinou com um traço esquerdo nervoso. Depois, jogou a caneta sobre o balcão. Ele recolheu o papel e guardou. Fez o certo. Nunca me diga isso outra vez, respondeu ela, virando-se para sair. João a alcançou antes que chegasse à porta. Segurou-a pelo pulso. Não com força, mas com firmeza. Ana, ouça. Estou a tentar ajudá-la. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez de verdade e percebeu que não era só indiferença o que via ali. Havia algo mais. Uma raiva antiga, misturada com compaixão. Não confie tanto no passado, disse ele. Às vezes, o que parece dívida é apenas o preço de recomeçar. Ana recuou, libertando o pulso. Eu não pedi recomeço, pedi justiça. E às vezes, um vem junto do outro. Ela saiu, deixando-o sozinho entre mesas vazias e lembranças. No fim da tarde, de volta ao apartamento, Ana olhou-se no espelho. Os olhos inchados, o rosto pálido. Tocou o pulso ainda quente, onde ele a segurara. Porque o seu pai confiou, ele havia dito. Palavras que giravam na mente como um eco cruel. Pegou o casaco, determinada. Precisava descobrir quem era, afinal, aquele advogado que parecia saber demasiado. Fez uma busca no computador. João Oliveira, advogado empresarial, Lisboa. As manchetes surgiram rapidamente. Empresário promissor. Herdeiro do grupo financeiro Oliveira. Filho de Nicolau Oliveira. Ex-sócio de Alberto Martins. O coração de Ana disparou. Na foto, João sorria ao lado do pai, num evento antigo. Então é isso, murmurou. O filho do homem que arruinou o meu pai. Encostou-se à cadeira. Sentindo um turbilhão dentro de si, orgulho, raiva, curiosidade, se aquele homem pensava que ela seria um peão no jogo dele, estava enganado. Do outro lado da cidade, João observava a chuva cair sobre os vidros de seu escritório. O telefone tocou e ele atendeu sem se mover. Ela assinou, não é? Perguntou-me uma voz do outro lado. Sim, respondeu João, olhando para o contrato sobre a mesa.
Então o plano pode seguir. João suspirou. Só que ela não é como o pai dela. Ela luta. Um breve silêncio. Depois, a voz insistiu. E vai continuar a lutar, até perceber que já está presa. João desligou, inquieto. O reflexo no vidro mostrava um homem dividido entre dever e culpa. Ele virou a cadeira encarando o documento onde o nome Ana Martins brilhava sob sua assinatura. O teu pai devia-me justiça, murmurou. Mas és tu quem vai ter de pagar. E enquanto a noite cobria Lisboa, ambos, Ana e João, se preparavam para um jogo perigoso de orgulho e dívida, onde a linha entre redenção e destruição começava a se apagar. A proposta imoral. A noite caiu sobre Lisboa com um vento frio que fazia os candeeiros do bairro ribombarem. Ana fechou as janelas do pequeno apartamento tentando abafar o som de uma cidade que parecia indiferente ao seu desespero. Sobre a mesa, os papéis do contrato ainda esperavam uma solução que não vinha. Não conseguiu jantar. Caminhava de um lado para o outro, revendo as palavras daquele advogado arrogante. Há uma solução. No fundo, queria acreditar que ainda havia saída, mas algo no olhar dele dizia que nada viria sem um preço. A campainha tocou. 3 vezes, firmes, inesperadas. Ana respirou fundo e foi abrir. — O senhor perdeu o juízo? Perguntou ela, ao ver João Oliveira parado diante da porta, encharcado pela chuva, mas com o mesmo ar de controle. Precisava falar consigo, respondeu ele, a voz rouca. Não podia esperar até amanhã. O senhor tem uma maneira curiosa de tratar clientes. E a senhora tem uma maneira curiosa de não atender o telefone. Ela arqueou as sobrancelhas. Veio cobrar-me durante o temporal? Não vim cobrar. Vim oferecer o que chamaria de alternativa. Ana cruzou os braços. Imagino que alternativa seja eufemismo para chantagem. Ele tirou o casaco molhado, sem pedir permissão, e pousou-o no encosto da cadeira. O cheiro de chuva misturou-se ao do café frio sobre a mesa. — A senhora não vai conseguir pagar essa dívida, disse ele direto. Mesmo com renegociação, é impossível manter o restaurante aberto e salvar a casa da sua família. Então o que sugere, Dr. Oliveira? Que eu venda tudo e viva de esmolas? Os olhos dele brilharam com um misto de impaciência e coisa mais profunda, que Ana não conseguiu decifrar. Sugiro que aceite um acordo comigo. Outro contrato? Ela ironizou. Desta vez quer o quê? O meu nome? Ele hesitou por um breve instante antes de responder. O seu nome, sim, e o seu tempo. Ana congelou. Não entendo. Casamento. A palavra soou estranha no silêncio. Ela achou que tinha ouvido mal. Desculpe. Ele continuou como quem expõe uma cláusula. Um casamento civil, sem sentimentos, sem partilhas. Serve para reverter certas garantias e impedir que o Grupo Oliveira perca patrimônio no processo do seu pai. A senhora mantém a casa, o restaurante e o nome limpo. Ana riu sem acreditar. Está-me a pedir para casar consigo por conveniência legal? Exatamente. E chama isso de acordo? Eu chamaria de loucura. João se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Loucura seria deixar o patrimônio do seu pai desaparecer. Ela deu um passo atrás. O senhor deve achar que sou uma marioneta desesperada. Acho que é uma mulher inteligente o suficiente para perceber que esta é a única maneira de salvar o que ama. O som da chuva aumentou, como se a cidade também prendesse o fôlego. Não posso casar-me consigo, disse Ana quase num sussurro. Nem sequer o conheço. Conhece-me mais do que pensa, respondeu ele calmo. E no fundo, sabe que estou a tentar protegê-la. Proteger-me de quem? Do Senhor mesmo? Ele fitou-a, sério. Do sistema que destruiu o seu pai. Ana afastou-se tremendo. Está a misturar piedade com poder, Dr. Oliveira. Isso é repulsivo. E ainda assim, murmurou ele, não me pôs para fora. As palavras o cortaram de volta.
Ana corou, furiosa por sentir o coração acelerar. Vá-se embora, disse, apontando para a porta, antes que eu me arrependa de não chamar a polícia. João respirou fundo, pegou o casaco e caminhou até a saída. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Pense bem, Ana. Amanhã o tribunal pode emitir o leilão dos bens. Se aceitar, o casamento cancela temporariamente a execução. Terá tempo para descobrir a verdade e para decidir se me odeia mesmo. A porta fechou-se atrás dele com um estalo seco. A madrugada passou em claro. Ana tentava ler, tentava dormir, mas só conseguia ouvir a voz dele repetindo aquela proposta indecorosa. Casamento. Como podia um homem tão frio propor algo assim? No espelho, viu o próprio reflexo, cansada, pálida, despenteada, mas viva e raivosa. No chão, uma gota de água caiu do teto antigo da cozinha. Um lembrete de que até o apartamento estava a desabar. De manhã, foi ao banco tentar falar com o gerente que conhecia desde menina. O homem folheou os papéis, evitou encará-la diretamente. Lamento, Ana. Já tentamos tudo. Não pode haver prorrogação, pelo menos até o mês que vem. Se o fiador estivesse vivo, talvez, mas sem garantias. Ela saiu de lá com as pernas trêmulas. No bolso, uma notificação do tribunal. Intimação de penhora de bens, execução imediata. O vento frio da rua pareceu zombar dela. Caminhou sem destino, até perceber que seus pés a guiavam para o mesmo prédio de João Oliveira. Subiu. O coração batia forte, não de medo, mas de raiva e resignação. A secretária tentou detê-la. Dona Ana, o doutor não está... Está sim, interrompeu, abrindo a porta da sala. João levantou o olhar do computador, surpreso. Pensei que precisasse de uns dias para refletir. Refleti, disse ela, seca. E quero o contrato. Ele a observou em silêncio. Tem a certeza do que está a fazer? Tenho a certeza de que não vou perder o que o meu pai construiu. João abriu a gaveta, tirou o documento cuidadosamente impresso. Colocou-o na mesa entre eles, junto com uma caneta. Casamento civil, prazo de 12 meses. Cláusula de confidencialidade e não convivência pública mínima. Tudo legal. 12 meses? Perguntou ela. Tempo suficiente para reverter a situação judicial. Ana segurou a caneta, mas antes de assinar olhou dentro dos olhos dele. E para o senhor? O que ganha com isso? Ele hesitou. Fecha um ciclo. Ela assinou. O som da caneta deslizando foi longo, tenso, quase dolorido. João pegou o papel e guardou-o na pasta. Está feito. Ana soltou o ar num suspiro. Então, quando é o teatro? Amanhã, às 11, no cartório central. Ela riu, sem humor. Um casamento de um dia para o outro. Parece piada. Nunca prometi romance, respondeu ele. Só solução. Quando Ana saiu do escritório, o dia estava ensolarado pela primeira vez em semanas, mas o sol não aqueceu nada dentro dela. Sentia-se como alguém que acabava de vender a alma. Enquanto descia as escadas, jurou para si mesma: posso casar com esse homem, mas nunca vou amá-lo. Mal sabia que a promessa seria a primeira que acabaria por quebrar. O casamento frio. O sol de Lisboa parecia zombar da situação. Era uma manhã clara, sem nuvens, mas por dentro, Ana estava coberta por uma tempestade. No pequeno espelho do cartório, observava-se com incredulidade. O vestido simples, o cabelo preso em coque apressado, a pele pálida. Nada nela parecia de noiva, e muito menos de feliz. João Oliveira chegou pontualmente. Tinha o mesmo ar controlado de sempre, a postura impecável e o olhar neutro, incapaz de revelar um pensamento. Trouxera 2 documentos dobrados, um buquê comprado provavelmente no caminho e aquela calma irritante de quem domina a situação. Está pronta? Perguntou ele, como se fosse apenas mais uma reunião. O senhor costuma tratar casamentos como reuniões de negócios?
retrucou ela, ajeitando o casaco. Apenas quando são isso mesmo, respondeu seco. A funcionária do cartório chamou os dois. Ana caminhou até a mesa com passos lentos. Havia apenas duas testemunhas, funcionários que o próprio João contratara minutos antes. Nenhum amigo, nenhum familiar. Um silêncio constrangido pairava sobre o lugar, quebrado apenas pelo som das folhas sendo viradas. O senhor aceita casar-se com Ana Martins para os fins civis da lei? Perguntou a funcionária. Aceito. E a senhora aceita casar-se com João Oliveira? Ana respirou fundo, engolindo a raiva e o medo de uma só vez. Aceito. As assinaturas foram rápidas, frias, sem hesitação. Nenhum anel, nenhuma foto, nenhum sorriso. Quando a funcionária declarou o casamento oficial, Ana sentiu um calafrio percorrer o corpo. Algo entre incredulidade e vertigem. João pegou o buquê e entregou-lhe em silêncio, como se apenas cumprisse um protocolo. Parabéns, disse a mulher do cartório tímida. Estão oficialmente casados. Ana mal conseguiu responder. Do lado de fora, a luz feriu-lhe os olhos. João abriu a porta do carro e esperou que ela entrasse. Não precisa fazer cerimônia, disse ela. Eu posso ir de metro. Casamento ou não, ainda sou homem o bastante para não deixar a minha mulher pegar transporte público encharcada. Ele ajeitou a gravata. A sua mulher de mentira, corrigiu ela. Mesmo assim, durante o trajeto, o silêncio pesou. Ana observava as janelas de Lisboa passarem depressa, enquanto pensava no pai, no restaurante e no absurdo daquela nova realidade. E agora? Perguntou, sem olhar para ele. O que acontece depois dessa farsa? Agora mudamos o endereço civil para a minha residência e processamos a suspensão da execução judicial. Ela virou-se incrédula. O senhor já tem tudo planeado. É o mínimo se quiser salvar o seu nome. E o seu, Dr. Oliveira? O que o senhor está a salvar? Ele desviou o olhar, fixando-se na estrada. Isso é irrelevante. A casa de João ficava num bairro nobre, num penhasco com vista para o mar. A fachada de pedra e vidro parecia saída de uma revista, fria, elegante, impecável. Quando o carro parou, Ana demorou-se antes de sair. É aqui que mora? Desde sempre, respondeu ele, abrindo o portão com um comando. O interior era silencioso, minimalista, repleto de quadros abstratos. Um empregado formal aproximou-se. Bem-vindo, senhor. A senhora já tem o quarto preparado. Ana ergueu as sobrancelhas. Então nem terei de dividir cama com o meu novo marido? João reagiu com um meio sorriso. Não é um casamento de novela. Ainda bem. Ela soltou o casaco e entrou sem pedir licença. A vista do salão principal dava para o Atlântico. O vento batia contra os vidros imensos e Ana sentou-se no sofá, exausta. Vai sentir-se sozinha aqui, comentou. Esta casa parece um museu. João ficou de pé, observando-a de costas. É isso que um advogado precisa. Silêncio. Ela riu, um riso breve, amargo. Silêncio e poder. É o que o senhor gosta, não é? Ele se aproximou, pousando um copo de água na mesa. Gosto de justiça e de controlar tudo à sua volta. Só o que ameaça desabar. A voz dele saiu baixa, mas carregada de um tom que ela não esperava. Por um instante, ficaram frente a frente, próximos o suficiente para sentirem a respiração um do outro. Ana desviou o olhar, quebrando o encanto súbito. Tenho de arrumar as minhas coisas. João assentiu e indicou o corredor. O seu quarto é o primeiro à direita. Jantar às 8. Ela subiu as escadas, mas não resistiu à curiosidade. Parou diante da porta do escritório parcialmente aberta. Sobre a mesa viu uma moldura virada para baixo. Entrou devagar e virou a foto. Era o pai dela, sorrindo ao lado de João, muito mais jovem. O coração de Ana disparou. Bonita foto, não é? Disse ele, surgindo no batente da porta. Ela girou bruscamente. Por que tinha uma foto do meu pai escondida? Porque ele foi mais que um cliente. João aproximou-se. Foi alguém que tentou reparar o erro que o meu pai cometeu. Ana sentiu um nó na garganta. Então tudo isto é vingança disfarçada?
Não. Ele balançou a cabeça. É o contrário. Ela não entendeu. E ele tampouco explicou. À noite o jantar foi silencioso. Velas acesas, talheres de prata e uma distância impenetrável entre os dois. O som das ondas lá fora completava o cenário como trilha de um filme estranho e tenso. Está confortável no quarto? Perguntou João, sem levantar o olhar do prato. Mais do que devia. Ela olhou pela janela. Sabe o que é curioso? Mesmo com esta vista maravilhosa, o senhor parece alguém que vive em escuridão. Há muitas formas de escuridão, Ana. Algumas são escolhidas, outras herdadas. Ela pousou o garfo. Então o senhor herdou a minha ruína do pai do senhor? Ele suspirou. Herdar não é o mesmo que repetir. O seu pai sabia disso. O meu pai confiava demais em pessoas erradas. E a senhora? Ele a fitou direto. Confia em alguém? Silêncio. As palavras dele a feriram mais do que gostaria de admitir. Pegou o copo, bebeu um gole de vinho e levantou-se. Boa noite, Dr. Oliveira. Chame-me João. A voz dele soou quase gentil. Prefiro manter limites, respondeu e subiu as escadas sem olhar para trás. João ficou sentado, observando o copo meio cheio sobre a mesa. O som distante do mar misturava-se ao zumbido dos pensamentos dele. Lá em cima, no quarto, Ana olhava pela janela o brilho das luzes refletido na água escura. Tinha o nome dele agora, mas nada mais. No fundo, uma certeza crescia. Aquele casamento legal era uma farsa perigosa. E o homem que a prometera proteção podia ser o mesmo capaz de destruí-la completamente. E ainda assim, quando fechou os olhos, foi o rosto dele que surgiu. Não como inimigo, mas como o primeiro homem em anos que parecia ver através dela. A casa no alto. O amanhecer, na casa de João Oliveira, tinha um silêncio quase sagrado. As primeiras luzes atravessavam o vidro imenso da varanda, e o som do mar batendo nos rochedos era a única coisa viva naquele espaço frio. Ana acordou confusa, demorando-se alguns segundos para lembrar que agora vivia ali, naquele casarão de pedra e solidão. Ela sentou-se na cama e olhou em volta. O quarto era bonito, mas impessoal. Lençóis brancos impecáveis, móveis de madeira escura, cheios de ordem e ausência. Nenhum toque humano, nenhum traço de calor. Levantou-se e foi até a varanda. O vento frio do Atlântico a atingiu com força, trazendo cheiro de sal e liberdade que parecia zombar do seu confinamento. Era a mulher de João agora, pelo menos no papel, e ainda não sabia o que isso significava. Vestiu um casaco e desceu as escadas. A sala estava iluminada, cheia de luz dourada, mas o clima era o mesmo de sempre. Silêncio. Na cozinha, uma mesa já posta com café, pães, frutas cortadas, o trabalho invisível de empregados que ela nem via. Bom dia, disse João, entrando atrás dela, com o jornal dobrado debaixo do braço. Bom dia, respondeu ela, sem emoção. Está sempre acordado antes do sol nascer? Velho hábito, respondeu, servindo-se de café. O mundo perde oportunidades quando dorme demais. Ana soltou um meio sorriso. Ou ganha sonhos. Ele ergueu o olhar para ela por cima da chávena. A senhora sonha muito? Ela hesitou. Ultimamente, não. João puxou uma cadeira e indicou a frente. Sente-se. Há coisas que precisamos discutir. Já começamos cedo com as reuniões conjugais. É sobre o restaurante. Isso chamou sua atenção. Ana sentou-se tensa. O que tem o restaurante? Fiz uma visita ontem. Está em condições precárias, mas pode ser reaberto se apresentar um plano de reestruturação. Reaberto? Ana se inclinou para a frente. Quer dizer que posso retomá-lo? Tecnicamente sim, mas com a minha assinatura como fiador. Ela cruzou os braços. Então, mais uma vez o senhor no controle de tudo. É a única maneira de salvar o nome do seu pai e o seu. Ana respirou fundo, tentando conter a irritação. Devo agradecer por me pôr uma coleira elegante, é isso? Pode chamar como quiser. Pelo menos assim não perderá o que resta. Por um momento, o olhar dela suavizou
E ele percebeu. Rapidamente ergueu a guarda de volta, escondendo qualquer sentimento sob o tom frio. Mais tarde, Ana explorou a casa. O ambiente parecia um espelho de João, calculado, controlado, frio. Quadros modernos nas paredes, uma biblioteca organizada com precisão militar, cortinas longas e pesadas. No entanto, algo chamava a atenção. Uma porta trancada no fim do corredor. Ela tentou o puxador. Trancado. É o único lugar onde não deve entrar, disse a voz dele atrás dela. Ana girou, assustada. Está sempre a surgir atrás de mim? É a minha casa, respondeu ele, recostando-se na parede. Aquela divisão é pessoal, como tudo no Senhor. João se aproximou devagar. Algumas memórias precisam estar trancadas e outras precisam ser enfrentadas, devolveu ela, baixando o tom. A troca de olhares durou longos segundos, até que ele desviou o olhar. O almoço é em meia hora. Ela observou descer as escadas e ficou ali, sozinha diante daquela porta, com a sensação incômoda de que por trás dela havia algo que mudaria tudo. Durante o almoço, a tensão entre os dois era palpável. Ana pegava o talher, mas quase não comia. João lia relatórios ao lado do prato, como se a presença dela não interferisse na rotina. "O senhor trata todas as suas convidadas assim?" perguntou, cortando o silêncio. Ele levantou o olhar, surpreso. "Convidadas? Não. Apenas as mulheres que se casam comigo por contrato." "Então não foi o primeiro acordo do gênero?" Ele segurou o copo pensativo. "Foi o único." Um silêncio se instalou. Ana arrependeu-se de ter perguntado, mas havia algo quase humano na resposta que ele deu. Algo que parecia quebrar por um momento a muralha ao redor dele. Ela deixou os talheres e falou em voz baixa: "O senhor não sabe o que é viver com medo do que possa perder. Está enganada." A voz dele foi firme, mas o olhar perdeu rigidez. "Sei exatamente o que é isso." À tarde, Ana caminhou pelo jardim de pedras que cercava a casa. O mar rugia abaixo do penhasco e as gaivotas passavam arranhando o céu. Quando se virou para voltar, viu João parado na varanda, observando-a. Por um instante, ele não era o advogado frio. A expressão era outra, calma, quase triste. Ela ergueu o queixo e o encarou de volta. Foi ele quem desviou primeiro, como se não suportasse ser visto daquela maneira. À noite, o jantar começou em silêncio outra vez, mas, no meio da refeição, João deixou os talheres e falou abruptamente: "O seu pai tentou compensar o que o meu destruiu." Ana ergueu-se um pouco, surpresa. "Como assim?" "O meu pai enganou o seu. Roubou lucros, falsificou relatórios, destruiu o que ambos construíram. O senhor Alberto soube disso, mas manteve o segredo porque acreditava que era tarde demais para arruinar outra família." Ela piscou, tentando processar. "E o senhor acha que isto," apontou ao redor, "é compensação? É a tentativa de corrigir o erro dele e o do meu pai." Ana ficou sem palavras. João desviou o olhar, levantando-se. "Este casamento nunca foi sobre dívida, foi sobre justiça." "Justiça?" Ela levantou-se também, a voz tremendo. "Justiça não se escreve num contrato, João. Vive-se." Eles ficaram frente a frente. Ele parecia querer dizer mais, mas conteve-se. "Talvez um dia entenda," murmurou, antes de sair da sala, deixando-a sozinha diante de um jantar intacto e de um mundo que começava a ruir. Ana ficou parada, o peito acelerado, sentindo algo nascer dentro dela, algo que misturava raiva e curiosidade, medo e desejo. Pela primeira vez, percebeu que aquele homem frio talvez tivesse feridas tão profundas quanto as suas. Horas depois, sozinha no quarto, voltou à varanda. O mar brilhava sob a lua como uma lâmina. Pensou no pai, em João e na porta trancada do corredor. Pegou o roupão, saiu em silêncio e caminhou até lá. O corredor estava escuro, só iluminado pela luz azul da noite. Tocou o puxador outra vez.
fechado. Mas desta vez, ao aproximar o ouvido, ouviu algo lá dentro, um som abafado, metálico, como se fosse um pequeno cofre ou uma caixa caindo. Assustada, recuou. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Voltou ao quarto, mas não conseguiu dormir. Sabia que por trás daquela porta havia algo que ligava o passado do pai ao presente, e que a verdade viria à tona, mesmo que João fizesse de tudo para escondê-la. Lá fora, o mar rugia mais forte, e Ana sentiu que a sua vida acabava de entrar em território perigoso. As recordações e o chá. O som da tempestade acordou Ana no meio da madrugada. O vento soprava forte do mar, fazendo as janelas estremecerem. Ela levantou-se, enrolou-se no robe e desceu as escadas em busca de água quente. A casa estava totalmente em silêncio, com luzes apagadas e um frio que parecia viver nas paredes. Na cozinha, acendeu a chaleira e esperou o som familiar do vapor. Os minutos passavam lentamente quando algo chamou sua atenção, uma luz fraca vinda da biblioteca. Aproximou-se com cautela, pés descalços sobre o mármore gelado. A porta estava entreaberta. Dentro, João estava sentado diante da lareira, com uma chávena de chá nas mãos e semblante distante. Usava uma camisa branca aberta no colarinho e o fogo refletia nos olhos dele. "Também não consegue dormir?" perguntou, sem virar. Ana hesitou. "Achei que estava sozinho." "E está." Ele pousou a chávena. "Mas a insônia costuma ser boa companhia." Ela entrou, atraída pela calma do ambiente. A biblioteca era enorme, prateleiras até o teto, um piano encostado à parede, cortinas pesadas que o vento movia levemente. Um retrato antigo chamava a atenção. 2 homens, lado a lado. Um deles era o pai dela. "É por isso que trancou esta parte da casa?" perguntou, tentando esconder o tremor na voz. João a observou por um instante. "Nem tudo aqui precisa ser segredo." Ana aproximou-se da estante mais baixa e passou os dedos sobre alguns cadernos de capa gasta. Havia etiquetas que diziam Contabilidade 2001, Martins e Oliveira. "Os relatórios do meu pai?" sussurrou. "Sim." Ele levantou-se e foi até ela. "Guardei tudo. Isto devia estar no Museu da Vergonha", murmurou, folheando um dos livros. João a observava como quem revia um fantasma. O seu pai não o fazia por ganância. Tentava salvar o impossível. "E o seu pai?" Ela o encarou. "Ele roubou o meu, não é?" João desviou o olhar. Já sabe a resposta. O fogo estalou, quebrando o silêncio. Ana fechou o livro, sem forças para continuar. Sentou-se no sofá e abraçou as pernas. "Então, tudo o que eu vivi foi uma mentira. Meu pai protegeu o homem que o traiu. O seu pai protegeu-me." A voz dele era baixa, carregada de dor. "Eu era apenas um rapaz quando o escândalo estourou. Ele prometeu que não contaria quem falsificou as contas." "O senhor está a dizer que foi o seu pai ou o senhor quem cometeu a fraude?" João respirou fundo, aproximando-se. "O meu pai planeou. Eu ocultei." Ana ergueu o rosto, chocada. "Escondeu provas de um crime?" "Eu devia-lhe lealdade. Achava que podia reparar depois." Mas quando o seu pai começou a perder tudo, já era tarde. Ela ficou sem palavras. O olhar dele tremia, finalmente desarmado. O advogado frio dava lugar a um homem arrependido, exausto da própria verdade. "Então este casamento", disse ela, a voz falhando, "é o seu castigo? É a minha forma de devolver algo?" Ele passou a mão pelos cabelos. "Pelo menos aquilo que ainda posso." Ana levantou-se devagar, aproximando-se. "O senhor chama isso de justiça. Eu chamo de culpa. Talvez sejam a mesma coisa." Os olhos dele se cruzaram, intensos. Um silêncio espesso ocupou o espaço entre os dois. Lá fora, o trovão ribombou, fazendo as janelas vibrarem. Ela desviou o olhar e viu uma mesa lateral, onde repousava uma velha chávena decorada com flores azuis. Pegou-a,
sorrindo levemente. Reconheço isto. Era do restaurante do meu pai. João assentiu. Trouxe no dia em que o fechei. Nunca consegui desfazer-me. Ele serviu chá para os dois. O vapor subia lento, perfumando o ar com aroma de jasmim. Sentados na frente da lareira, pareciam dois estranhos presos no mesmo tempo, tentando salvar o que o passado arruinara. Sabe o que é irônico? Disse Ana, bebendo um gole. O senhor roubou a vida do meu pai, e ainda assim é a única pessoa que parece entendê-lo. Talvez porque também passei a vida inteira tentando merecer perdão. Ela o encarou. O senhor acredita que o dinheiro conserta tudo? Não. Ele desviou os olhos olhando o fogo. Mas às vezes é o único começo que alguém tem. Ana pousou a chávena devagar e disse mais suave. Talvez o senhor precise de outra forma de começar. E qual seria? Ela hesitou por longos segundos, depois respondeu. Dizer a verdade em voz alta. João se levantou, tenso. Algumas verdades destroem mais do que curam, ou libertam mais do que machucam. Ele virou-se para ela, o rosto iluminado pelas chamas. Quer que eu perca tudo? A confiança do tribunal? O nome da família? Quero que o senhor pare de mentir a si mesmo. João a observou intensamente. O ar parecia vibrar entre eles. Deu 2 passos na direção dela, o olhar queimando de algo que misturava frustração e desejo. Acha mesmo que é tão simples? Perguntou. As coisas mais certas raramente são simples. De repente, um raio cortou o céu e a luz do fogo tremeluzia por todo o cômodo. João ficou imóvel, tão perto que Ana podia sentir o calor do corpo dele. Por um instante ninguém respirou, mas antes que dissesse algo, ele recuou um passo. Vá descansar, Ana. Amanhã vou ao tribunal. Precisamos mostrar coerência. Ela levantou-se, a respiração irregular. E o senhor vai conseguir? Fazer de conta que nada disto existe? Ele cruzou os braços. Tem prática nisso, não é? As palavras atingiram fundo. Ana afastou-se, pegou o hobby e deixou o cômodo sem responder. No corredor, encostou-se à parede e fechou os olhos. O coração pulsava descontrolado, não apenas pela raiva. Havia algo mais, algo que ela não queria admitir. Lá dentro, João ainda estava imóvel diante da lareira, o olhar perdido nas chamas. A chávena vazia, esquecida sobre a mesa, parecia o único elo entre eles. No fundo, ambos sabiam que aquela noite fora um ponto sem retorno, e enquanto o vento batia nas janelas e o mar rugia lá fora, cada um, em silêncio, lutava contra o mesmo inimigo, o sentimento que começava a nascer no meio das cinzas, beijo e culpa. O dia amanheceu pesado, abafado, como se o céu soubesse o que estava por vir. Ana acordou tarde, com os olhos inchados e a cabeça cheia de pensamentos confusos. A noite passada não saía da sua mente. Cada palavra dita diante da lareira ecoava dentro dela, principalmente o olhar de João, aquele olhar que misturava arrependimento e algo que ela não queria nomear. Desceu as escadas em silêncio. João já estava na sala, falando ao telefone. O tom era firme, profissional, mas havia tensão na voz. O processo ainda precisa de aprovação da juíza. Ele virou-se, percebendo-a. Sim, mantenha-me informado. Interrompeu a chamada e encarou-a. Dormiu bem? Dormir é uma palavra grande, respondeu ela, passando pelo sofá. Depois das revelações de ontem, acho que o senhor também não dormiu. Eu aprendi a dormir com culpa, murmurou ele. Ana virou-se, olhos semicerrados. Deve ser confortável. Não, respondeu seco. É apenas necessário. Ela pegou a chaleira e serviu-se de chá, tentando ignorar o silêncio sufocante entre eles. Preciso que me acompanhe hoje, disse ele, quebrando o ar parado. O tribunal vai pedir prova de convivência conjugal. Ana quase engasgou. Prova de quê? Que somos um casal. Precisamos parecer reais. Reais? Ela riu, nervosa. Não há nada mais falso do que isto, João. Finja bem. Ele pegou o casaco.
É a única forma de salvar o restaurante. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. Então o senhor quer que eu sorria, dê-lhe a mão? Finja que o amo. Quero que sobreviva, respondeu, e foi em direção à porta. Saímos em 30 minutos. O tribunal estava cheio. Som de passos, murmúrios, o eco metálico das vozes. Ana caminhava ao lado dele, consciente de cada olhar. Os jornalistas cochichavam, câmeras piscavam como relâmpagos. Ignora-os, disse ele, em voz baixa, enquanto pousava a mão levemente nas costas dela. O toque dele a fez estremecer. Cada músculo do corpo respondeu, mesmo que tentasse disfarçar. A audiência foi relativamente curta. A juíza olhou os documentos e observou os dois com atenção. Casaram-se há quanto tempo? Perguntou. 2 semanas, respondeu João. A relação é recente, mas sólida. Ana quase riu. Sólida. E vivem juntos desde então? Continuou a juíza. Sim, meritíssima. As palavras saíam firmes, convincentes. A juíza assentiu, anotando algo. O processo será analisado, mas, a princípio, tem o benefício temporário concedido. João agradeceu, apertando a mão da juíza, e puxou Ana para fora da sala antes que ela perdesse o controle. Quando saíram, ela explodiu. O senhor devia trabalhar em teatro, não em advocacia. Que atuação perfeita, Dr. Oliveira. Funcionou, não? Por quanto tempo vai continuar este circo? Até o restaurante voltar para o seu nome. Ana bufou, sem saber se o odiava ou se o admirava pela frieza. De volta à casa, a tensão cresceu. Cada olhar era uma guerra silenciosa. No jantar, ela não suportou o silêncio. Fala sempre de justiça, mas vive numa mentira. João pousou o talher, lento. Mentira é fingir que o passado não nos molda. O passado moldou um homem arrogante, incapaz de amar ninguém. Ele levantou-se. Cuidado com o que diz, Ana. Por quê? Vai ameaçar-me? Porque eu sou exatamente o que o seu pai tentou proteger. Ela ficou parada, sem resposta. Ele respirou fundo e saiu da mesa, subindo para o escritório. Ana ficou ali, sozinha, tremendo. O jantar esfriava e o nó no peito ardia como fogo. Mais tarde ouviu ruídos no corredor. A chuva começou a cair, forte, batendo nos vidros da varanda. Levantou-se e foi atrás do som. João estava no escritório, debruçado sobre documentos, os olhos vermelhos do cansaço. Não consegue parar de trabalhar um único minuto? Perguntou ela, parada na porta. O trabalho é a única coisa que não me julga, respondeu sem olhar. Ela deu um passo para dentro. O senhor julga-se o tempo inteiro, João. Ele levantou os olhos e ficou calado por alguns segundos. Está a chover, disse. Vai descansar. Sempre a controlar tudo, até os meus passos. Ela se aproximou. Uma parte de si sente prazer nisso, não é? Manter-me prisioneira deste jogo. Ele largou a caneta. Não tem ideia de quanto me custa mantê-la aqui. Então por que não acaba com o contrato e pronto? Desafiou. Liberte-me. Os olhos dele endureceram. Porque se eu a libertar, perde tudo. E eu também. Silêncio. O som da chuva preenchia o espaço. Ana deu mais um passo. O senhor não entende nada sobre perder. Entendo o suficiente. Ela parou a centímetros dele. Então prove. Olhe nos meus olhos e diga que não sente nada. João ficou imóvel. Um músculo tremeu em sua mandíbula. A respiração acelerou. Ele tentou recuar, mas ela o impediu, pousando a mão em seu braço. Diga, sussurrou. Ele fechou os olhos, e num instante a distância entre eles desapareceu. O beijo veio como descarga elétrica, urgente, inesperado, impossível de conter. Mãos, respiração, raiva e desejo confundidos. Ana afastou-se de repente, ofegante. Isto não devia ter acontecido. Eu sei, murmurou ele, com a voz baixa e rouca.
Ela segurou o rosto, tremendo. Está tudo errado. João deu um passo para trás. Amanhã eu viajo para o porto. Preciso resolver um caso. E se não voltar? Perguntou ela, sem pensar. Ele hesitou, desviando o olhar. Então talvez, finalmente terá de lidar com o que sente. E saiu do escritório, deixando-a sozinha, o coração disparado e o gosto do beijo ainda nos lábios. Ana encostou-se à porta, deslizando até o chão. Lá fora, o trovão ecoava como um grito preso. Pela primeira vez, percebeu o quanto aquele homem a perturbava e como o ódio já não era o único motivo para isso. Enquanto a tempestade engolia Lisboa, Ana compreendeu com pavor que começava a apaixonar-se pelo inimigo. A verdade sobre o pai. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria. O céu parecia uma cortina pesada sobre o mar, e a casa sem João parecia maior, mais silenciosa, quase abandonada. Ana acordou com o som do vento batendo nas janelas e o vazio na cama ao lado, um vazio que não devia incomodá-la, mas incomodava. Desceu até a cozinha. Sobre a mesa, encontrou uma nota escrita à mão em papel espesso. A caligrafia dele era firme, metódica. Volto em 2 dias. Não abra a porta do escritório. João. Ana soltou um suspiro longo. Ele ainda achava que podia dar ordens. Tentou concentrar-se no pequeno almoço, mas a curiosidade a corroía. 2 noites antes ouvira um som vindo daquela porta, como se algo tivesse caído. E agora, com ele ausente, o eco da proibição parecia convite. Pegou as chaves sobre o balcão e observou o corredor. O vento do mar sussurrava lá fora e a casa inteira respirava tensão. Caminhou até o escritório, o coração acelerado. Tentou a maçaneta, trancada. Claro. Procurou entre as chaves, uma por uma, até que uma girou suavemente na fechadura. O som metálico ecoou alto. Empurrou a porta, hesitante. Lá dentro, o ar tinha cheiro de papel velho e de fumo antigo. As cortinas estavam cerradas, e um fio de luz entrava pelas frestas, iluminando pilhas de pastas e caixas marcadas com datas. No canto, um cofre preto semiaberto. Ana aproximou-se. Dentro dele havia documentos, cartas e uma fotografia antiga. Pegou a foto com cuidado. Era o pai dela, mais jovem, ao lado de um homem que reconheceu imediatamente, Nicolau Oliveira, o pai de João. Atrás, uma dedicatória desbotada. Para o amigo que fez valer cada risco. N.O. Amigo. Ana sentiu o estômago revirar. Aqueles dois tinham sido amigos antes da ruína. Continuou a examinar o conteúdo do cofre. Entre as folhas, havia uma carta com o nome do pai dela no envelope. Tremendo, abriu. João, se estás a ler isto, significa que meu tempo acabou. Nunca contei toda a verdade a Ana. Ela não suportaria. Fiz o que pude para resgatar o investimento do teu pai, mas no fim fraquejei. Se o destino permitisse, teria te perdoado. Cuida dela. Alberto. Ana caiu sentada na cadeira mais próxima. João e o seu pai. O advogado e o homem que ela venerava. O pai pedira que ele cuidasse dela. As mãos dela tremiam. O coração golpeava forte demais. De repente, ouviu um barulho. A porta se abriu atrás dela. Eu disse para não mexer. A voz dele preencheu o quarto como um trovão. Ana levantou-se num salto. João estava ali, encharcado de chuva, rosto sério, respiração pesada. Eu tinha de saber, respondeu ela, erguendo a carta. O meu pai deixou isto. Ele passou uma mão pelo cabelo, frustrado. Não era para leres isso ainda. Ainda? Ela deu um passo à frente. O senhor planeava esconder-me até quando? Até ter certeza de que podia suportar. Eu suportei tudo, João. A falência, o escândalo, o velório. E o senhor mentiu, usando um casamento absurdo como desculpa para a sua culpa. Não é isso, ele interrompeu, a voz quebrando. Ana avançou, lágrimas nos olhos. Então o que é? Verdade, João, quero ouvir. Ele a encarou por longos segundos, ofegante, até finalmente soltar. O teu pai não perdeu tudo por culpa do meu.
Ele perdeu porque tentou salvar o meu pai. E a mim. Ela piscou, atordoada. O quê? Quando o meu pai fugiu com o dinheiro da empresa, foi o teu quem assinou os documentos falsos, assumindo a fraude. Disse que o rapaz não devia pagar pelos erros do pai. E foi isso que o destruiu. Ana levou a mão à boca, chocada. Então, o meu pai foi inocente? Mais do que isso. Foi herói, respondeu João, a voz baixa. Ele perdeu tudo para me salvar. O silêncio que se seguiu era quase doloroso. Ana sentiu o mundo girar. Por alguns segundos, tudo ao seu redor parecia distante demais. E o senhor casou comigo por piedade, então? Para pagar uma dívida moral? João deu um passo à frente, o rosto contraído. No início, sim, mas depois ele parou. Depois já não sei o que é dívida e o que é sentimento. Ana afastou-se, tentando controlar o choro. O senhor é um covarde, João. Devia ter me contado. E destruir o pouco que ainda acreditavas do teu pai? A verdade nunca destrói, gritou. As mentiras é que destroem. João recuou, exausto. Não sabes o que é carregar a culpa de ser salvo por outro homem? Ela respirou fundo, furiosa. Sei o que é carregar a dor de ser enganada por um. Por um momento, nenhum dos dois conseguia encarar o outro. O vento soprava pelas frestas da janela e a chuva batia nas vidraças como dedos impacientes. Então, Ana disse baixinho. Quero ir embora. João fechou os olhos apertando os punhos. Vais, se quiseres, mas não antes de saber tudo. Ela não respondeu. Passou por ele e saiu, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A noite caiu, escura, pesada. Ana caminhava pela praia abaixo da casa. As ondas batiam com força, o sal misturando-se ao sabor amargo de suas lágrimas. A lembrança do pai parecia sussurrar ao vento, e o nome de João ecoava em sua mente como um castigo. De repente, ouviu passos atrás. João a seguia, sem casaco. Molhado pela chuva. Vai apanhar uma pneumonia, reclamou ela sem parar. Não quero deixar-te sozinha. O tom dele era mais terno que nunca. Já me deixaste sozinha quando mentiste, respondeu, virando-se bruscamente. Ele parou diante dela, o rosto molhado, os olhos ardendo. Eu devia ter contado, sim, mas juro que nunca quis magoar-te. E conseguiu, ela murmurou, a voz embargada. Conseguiu como ninguém. Por um momento, ficaram apenas ali, em silêncio, o mar rugindo ao redor. João deu um passo à frente, hesitou. Ana, começou, mas ela levantou a mão, interrompendo. Não digas nada, preciso respirar antes de te ouvir. Virou-se e foi embora, subindo pela areia molhada. João ficou olhando, derrotado, até que o som dos passos dela se perdeu na chuva. Horas depois, de volta à casa, Ana sentou-se no chão do quarto, abraçando as próprias pernas. A carta do pai estava sobre a cama, dobrada cuidadosamente. O vento que batia na janela parecia repetir as palavras de João. Ele perdeu tudo para me salvar. E no meio daquela dor nova e confusa, Ana percebeu que não odiava mais completamente o homem que a enganara. O que sentia por ele já não cabia em nenhuma palavra simples. Era amor e raiva entrelaçados, culpa e saudade no mesmo fôlego. Ela encostou o rosto nos joelhos e chorou em silêncio, sabendo que às vezes a verdade dói mais do que qualquer mentira. E lá fora, o mar continuava a rugir, como se também guardasse segredos demais para confessar, fuga e perdão. Ana acordou antes do amanhecer. Os olhos ardiam de tanto chorar e o corpo doía, como se a dor emocional tivesse se tornado física. A carta do pai permanecia sobre a mesa, amassada e úmida. Cada palavra parecia gravada dentro dela. Levantou-se devagar, arrumou uma mala pequena e parou diante do espelho. O reflexo parecia de outra pessoa, cansada, fria, sem o brilho que um dia já teve. Fechou o fecho da mala,
prendeu o cabelo e olhou para a casa à volta. Cada parede carregava lembranças, cada móvel lembrava o homem que tentara odiar. Mas ela precisava ir embora. Deixou um bilhete curto em cima da mesa de jantar. João, não quero mais mentiras. Preciso de distância para lembrar quem eu sou. Ana. Saiu sem olhar para trás. Lisboa amanhecia úmida. As ruas estavam quase vazias e o cheiro de pão fresco saía das padarias. Ana caminhou até a estação e pegou um autocarro para Vila Franca, onde ficava o antigo restaurante da família, fechado e esquecido. Enquanto o veículo avançava pela estrada, as imagens de João voltavam sem pedir permissão, o olhar dele na tempestade, a voz rouca dizendo que o pai dela era um herói, o beijo que a deixara sem chão. Esquece isso, murmurou, tentando se convencer. Foi só confusão. Mas a verdade era que pensar nele doía menos do que tentar apagá-lo. O restaurante estava coberto de pó, e o letreiro, o solar de Alberto, pendia torto. O chão rangia sob os passos dela, e o cheiro de madeira antiga trouxe lembranças boas demais. Na cozinha, ainda havia panelas penduradas e copos pela metade. Era como se o tempo tivesse parado no dia em que o pai morreu. Ana sentou-se numa das mesas e respirou fundo. Ali, entre as paredes familiares, tudo fazia sentido. Ali, longe das mentiras de Lisboa, podia esconder-se do caos. Passou o resto do dia limpando, ventilando o espaço, e à noite acendeu velas no balcão. O som do vento misturava-se ao estalar da madeira. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Mas a paz durou pouco. Já passava da meia-noite quando ouviu o motor de um carro do lado de fora. O coração disparou. Aproximou-se da janela e viu João. Ele saiu do carro com a roupa amarrotada, os olhos cansados, como se não tivesse dormido desde que ela partira. — O que está a fazer aqui? Gritou ela, saindo para a calçada. — Vim embora para não ter de vê-lo. João ergueu as mãos, tentando aproximar-se. — Eu tentei respeitar-te, mas não consigo. — Claro que não. Controlar é o que faz de melhor, respondeu, a voz trêmula. Não pode deixar nada escapar, nem a mim, não é? Não vim controlar, vim pedir que me ouças. Ana cruzou os braços. O senhor já falou tudo o que havia para falar. Ele respirou fundo. Não falei. A voz dele baixou. Desde o dia em que o teu pai morreu, tenho vivido com a sensação de que dever lhes ia mais do que qualquer herança. Mas esta história não é sobre o que te devo, é sobre o que sinto. Ana piscou, sem acreditar. O que sente? O que tento negar desde o primeiro dia em que te vi. Mentira. Verdade. Ele deu mais um passo. Casei para te proteger, mas acabei a precisar de ti para me proteger de mim mesmo. Ana balançou a cabeça, lágrimas voltando a arder. Não posso acreditar nisso. Ele se aproximou até que apenas um passo os separasse. Acredita no que quiser, mas não posso deixar-te ir sem dizer: amo-te, Ana. O coração dela pareceu parar. Por um momento, o mundo ficou mudo. Só o som distante do rio, o vento frio arranhando o rosto dos dois. Ela recuou meio passo. Demorou demasiado para dizer isso. Porque achei que não merecia. Ana respirou fundo. E acha que um amo-te apaga o que fez? Não, mas é tudo o que tenho. Ela virou o rosto tentando conter o choro. Fui criada a acreditar que o amor não se mendiga. Não estou a mendigar. Estou a confessar. A voz dele saiu quase num sussurro. Se quiser que eu vá embora, eu vou. Mas vai ser a primeira vez que fujo. Silêncio. O vento moveu as folhas na rua, e o som do rio pareceu aproximar-se. Ana olhou para ele com os olhos molhados, tentando decifrar se a dor dele era real. E era. Aquele homem arrogante, impecável e controlado agora parecia despido de tudo isso. Havia algo de humano demais naquela fragilidade. Ana engoliu em seco. — O que quer de mim agora? — Nada. Só perdão.
Ela abaixou a cabeça. Perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista. Então deixa-me conquistar. As palavras dele foram quase inaudíveis. Por um instante, ela pensou em responder, mas a garganta travou. Virou-se e voltou para dentro do restaurante. Ele ficou do lado de fora, parado sob o candeeiro, encharcado de orvalho e arrependimento. As horas passaram lentas. Ana não conseguia dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, o olhar sincero, a vulnerabilidade escondida atrás da frieza. Ao amanhecer, ouviu passos novamente. Desceu e encontrou João deitado num banco de madeira dormindo. O vento frio agitava o cabelo dele, e havia um cansaço genuíno naquele rosto. Ana suspirou, pegou um cobertor e cobriu-o sem dizer nada. Quando ele abriu os olhos, viu-a de pé diante dele. "Ainda estás aqui", murmurou. "Ainda." Ela cruzou os braços. Não consigo odiar por completo alguém que teve coragem de ficar no frio só para ser perdoado. João sentou-se devagar, olhando-a. "Então há esperança?" Ana sorriu, meio triste. "Talvez, mas eu não prometo nada. Promete só tentar." Ela hesitou, depois assentiu. Tentar não dói. Ele levantou-se e por um instante ficaram frente a frente, sem mágoa no olhar, apenas cansaço e um começo tímido de calma. "Podemos começar do zero", disse ele, estendendo a mão. "Sem contratos, sem dívida." Ana olhou para aquela mão e, com o coração ainda desconfiado, pousou a sua. "Sem mentiras." Ele sorriu. "Sem mentiras." Por fora, o dia começava a limpar, os primeiros raios de sol surgindo sobre o Tejo. O restaurante abandonado recebia luz nas paredes pela primeira vez em anos. João olhou em volta. "O teu pai gostaria de ver isto." "Talvez esteja a ver", respondeu ela, com um brilho discreto nos olhos. E naquele instante silencioso, entre o perdão e o medo, Ana percebeu que algo neles dois finalmente começava a curar. Amor e dívida paga. O sol subia por trás do Tejo, pintando Lisboa de dourado, quando Ana abriu as janelas do restaurante. O cheiro de maresia misturava-se ao do café fresco que preparava sozinha, e o som dos sinos ao longe dava à manhã uma paz que ela há muito não sentia. Sobre o balcão, novos papéis já estavam prontos. A documentação final que traria o restaurante de volta ao seu nome. João chegaria a qualquer momento. Ela estava nervosa. Não sabia se era pela assinatura que encerraria meses de tormenta ou pelo homem que vinha com ela. Vestira uma blusa simples e prendera o cabelo, querendo parecer calma, mesmo que por dentro o coração não obedecesse. O som de um carro lá fora anunciou a chegada dele. João desceu do veículo com uma expressão serena, sem o terno habitual, usando apenas camisa e mangas dobradas. Aproximou-se devagar, com aquele olhar que misturava força e cuidado. "Está pronta?" perguntou. "Estou." Ana sorriu de leve. "Mas confesso que nunca pensei sentir medo de uma assinatura. Às vezes, o fim das cadeias assusta mais do que o peso delas." Ela riu baixinho. Sempre com frases de advogado, João estendeu uma caneta. "Desta vez, juro que é um contrato sem armadilhas." Ana pegou a caneta e olhou para os papéis. O logotipo do banco já estava riscado. As dívidas anuladas. No campo de propriedade, apenas o nome dela, Ana Martins. As letras tremiam aos olhos dela, mas significavam liberdade. "Finalmente, o restaurante é teu", disse ele, olhando-a. "Como sempre deveria ter sido." "Nosso acordo acabou, então", respondeu ela, guardando a caneta. Ele respirou fundo, aproximando-se. "O acordo, sim. Mas isso..." Pousou a mão sobre o balcão perto da dela. "Não era só negócio, Ana." O silêncio que se seguiu foi denso e vivo. O sol atravessava as janelas, iluminando o rosto dos dois com uma luz quente. "O que quer dizer?" perguntou, a voz baixa. "Que eu ainda te amo."
mesmo que não saibas o que quer fazer com esse amor. Ana desviou o olhar, o peito apertado. Passamos por demais para acreditar em finais felizes, então acredita em começos. Ele deu um passo. Prometi-te um recomeço sem dívida, e posso prometer outro, um onde o que sentimos não precise ser escondido. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu não sei se consigo confiar. João aproximou-se, a voz suave. O teu pai confiou em mim quando eu não merecia. Então deixa-me ganhar isso contigo, um dia de cada vez. Ele estava tão perto que o coração dela pareceu perder o ritmo. Uma parte queria fugir, outra queria ficar e esquecer tudo o que doeu. E se eu disser não? Ela sussurrou. Então fico aqui, a trabalhar contigo, até mudares de ideia. Ele sorriu, um sorriso leve, verdadeiro. Ana olhou nos olhos e viu algo que nunca tinha visto antes: vulnerabilidade. Percebeu que o homem diante dela já não era o advogado arrogante do velório, e sim alguém disposto a reconstruir com ela o que o passado destruiu. És teimoso, disse. Sou. Ele riu. E continuo a achar que te amo mais do que devia. O riso dela escapou finalmente, quebrando a tensão. Pois então, fica. João assentiu, os olhos marejados. Fico. Durante o resto da manhã, trabalharam lado a lado na limpeza e na preparação. Ana pintava as janelas, ele consertava o balcão, e cada silêncio entre eles tornava-se mais leve. Quando o primeiro cliente apareceu por acaso, atraído pelo cheiro do café, Ana sentiu o peito inflar de orgulho. O solar de Alberto voltou a brilhar, disse João, observando os detalhes que ela restaurara. Tenho a certeza de que o teu pai está orgulhoso. Quero acreditar nisso. Ela limpou as mãos no avental. Ele acreditava que o trabalho sincero redime tudo. Ele estava certo. João olhou para ela. E tu também me redimiste, sabias? Ela riu, sem graça. Não fui eu. Foi a verdade. A verdade e o amor têm o mesmo rosto quando nos atrevemos a olhar. Ana corou. Está a tornar-se poeta agora? Talvez aprendendo contigo. O relógio do cais soou 12:00. O restaurante estava cheio de luz. O cheiro de sopa e pão fresco enchia o ar. Ana pousou um prato diante de João, como se nada fosse. Mas o toque das mãos deles, no momento do gesto, disse tudo. À tarde, sentaram-se à varanda dos fundos, observando o rio. O vento leve fazia o pano da toalha dançar e o som das gaivotas ecoava. João tirou do bolso a aliança simples que tinha guardado desde o casamento falso. Ana olhou-a surpresa. Guardo isso por quê? Porque ainda me lembra o dia em que começamos a corrigir o que o mundo estragou. Ela sorriu. Era puro teatro. Pode ter começado assim, mas eu nunca mais consegui olhar-te sem verdade. Ele colocou a aliança sobre a mesa. Não é pedido, é só lembrança de que fomos capazes de sobreviver à mentira. Ana respirou fundo. Então fica aí, como símbolo de que a dívida acabou. João concordou. A dívida acabou, Ana. Só o amor ficou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas desta vez eram leves, sem dor. Acho que finalmente posso perdoar-te completamente. Ele levantou-se, aproximando-se devagar. E posso beijar-te sem culpa? Acho que sim. João segurou-lhe o rosto entre as mãos, e o beijo veio calmo, sem pressa, o tipo de beijo que não tem dívida, nem pressa de acabar. Lá fora, o som do rio parecia aplaudir aquele instante. Quando o sol começou a se pôr, Ana apagou as luzes do restaurante e encostou a cabeça no ombro dele. Lembras-te do que me disseste no início? Que o casamento era o preço da verdade. E era, respondeu ele, olhando o horizonte. Mas a verdade cobrou outro preço. Qual? Ele sorriu. O meu coração. Ana riu baixinho. Então estamos quites. O vento do mar soprou sobre eles, trazendo o cheiro do outono. Lisboa cintilava no entardecer, como se o mundo se abrisse outra vez.
E pela primeira vez desde o funeral do pai, Ana sentiu paz. Paz com o passado, com ele e consigo mesma. Mais tarde, antes de irem embora, João acendeu a lareira pequena atrás do balcão e jogou nas chamas um envelope gasto. "O que era isso?" perguntou ela. "O último contrato que nos prendia." O fogo consumiu o documento devagar, espalhando faíscas douradas pelo ar. "O teu pai acreditava que o amor limpa todas as dívidas", disse ele, puxando-a para junto de si. "Acho que agora finalmente entendo o que ele quis dizer." Ana sorriu, encostando-se ao peito dele. "Então estamos quites." João beijou-lhe a testa, fechando os olhos. E assim, entre o calor das chamas e o som distante do rio, tudo o que fora ódio tornou-se paz, e tudo o que fora dívida transformou-se em amor. "E agora?" perguntou ela, quase em sussurro. "Agora começamos de novo." Do lado de fora, Lisboa dormia sob um céu limpo, e a vida deles seguia em frente, sem contratos, sem mentiras, apenas com o peso leve de um amor finalmente livre. Não te esqueças de avaliar esta história e subscrever se quiseres mais histórias de amor como esta.